Bom dia, meus queridos. Quarta-feira, estamos no livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos falar da instituição da monarquia, que está no capítulo 17, versículo de 14 a 20. Espero todos vocês no canal. Meu nome é Maria Alice, canal do YouTube que eu tenho sobre estudo teológico é Alice Bíscaro. Entre no canal, dê o seu like, se inscreva, compartilhe. Vamos levar o conhecimento da nossa fé. E daqui a pouco vamos ter uma nova série na quarta-feira, que é essa série do Pentateuco. Eu falei sobre os 5 livros. Então, se você quiser, está tudo gravado. Se você quiser assistir a série desde o livro de Gênesis, está tudo no canal. É só você ir no canal, vai ver os vídeos e começa a assistir, que você vai ter um panorama completo sobre o Pentateuco. Agradeço a todos vocês. A apostila está à venda, né? Quando vocês quiserem adquirir, é só mandar no WhatsApp, nas redes sociais, o e-mail, faz o depósito e eu mando por e-mail a apostila. Então, agradeço muito a vocês o carinho e são realmente, meus alunos são sensacionais. Muita saudade de vocês. A instituição da monarquia começa como resposta à anarquia causada pela pressão imposta pelos filisteus. A gente vê isso em 1 Samuel 8 a 10. Israel sabia que a monarquia foi estabelecida em resultado de uma iniciativa humana que possibilita uma abordagem da monarquia pelo Deuteronômio. O povo, o homem pede um rei. Ele vê que todas as outras nações têm um rei, ele quer também. Aí Deus diz, eles querem um rei, dá Saul para eles verem o que é bom, né? Porque eles têm Deus e preferem um homem sempre vai ser pecador, sempre vai cometer infidelidade. E Deus nunca, Deus é sempre fiel, misericordioso, bondoso e justo. Mas o homem às vezes prefere o outro homem do que a Deus, né? Nós vemos isso até hoje. O Deuteronômio não rejeita a monarquia. Faz parte do passado de Israel e não pode ser ignorado. Entretanto, seu papel no futuro precisa ser um entendimento e ter muito cuidado. Para o Deuteronômio, o que torna singular a monarquia é a sujeição do rei à lei, porque o Deuteronômio ele é de uma época exílica, onde não existe mais templo, mas a lei existe. Então, o que dá a unidade a esse povo no exílio é a lei, a observância da lei. Então, a lei no Deuteronômio é o mais importante. Não é o rei, não é o sacerdote, é a lei. Porque naquele momento, no exílio, não tem templo, o templo foi destruído. Então, eles estão lá em Babilônia. Então, o que me une é a observância, a fidelidade integral à lei. Vamos ver os sacerdotes e levitas. Essa passagem vai lidar com os conflitos sobre os direitos dos sacerdotes. Com a centralização do culto sacrificial ordenada pelo Deuteronômio, que vai ser em Jerusalém, não é isso? É um livro. É isso que a gente tem que entender. Essa mão redacional está lá no exílio, mas ela conta uma história que já passou. É igual novela. Eu estou em 2021 e tem a novela da Record falando do período do Antigo Testamento. Então, está falando de Noé, da arca, não é isso? Então, dilúvio. Então, estamos em 2021, mas a história contada é do século, né, 12 antes de Cristo. Então, isso independe, para a gente começar a entender. Então, a mão redacional é exílica. O Deuteronômio é a mão exílica. Só que a história é anterior, é pré-exílica.
Eu não sei se eu me fiz entender, mas devagarzinho, e essas mãos redacionais, datação, é um pouquinho mais complicado quem não tem o hábito do estudo. Mas quem já está estudando, isso é tranquilo, tá? No início do pós-exílio, que é a datação bíblica, a gente vai botar assim, grosseiramente, para a gente ter um entendimento. Pré-exílio, exílio e pós-exílio, tá? Pós-exílio foi formulado juntando os levitas, se tornam sacerdotes de segunda classe no templo. Então, antes, os levitas, os sacerdotes, eles eram misturados. No pós-exílio, quando esse povo volta para a reconstrução do segundo templo, os sacerdotes vão ter uma proeminência muito maior, tem uma hierarquia. Os levitas só vão poder ser os cantores, os porteiros, né, os ajudantes das coisas de Deus, dos utensílios, mas não tem o status de sacerdote. Antes, no pré-exílio, isso era feito por sorte. Isso eles eram todos misturados e tinham 24 sorteios para ver a função de cada um. Então não tinha essa hierarquia que vai ter no pós-exílio, para a gente entender. Profetas. O livro vai tratar de algumas técnicas adivinhatórias, muito populares no antigo Israel. Segundo a tradição bíblica, há 3 métodos legítimos de comunicação entre o divino e o humano. Quais são os 3 métodos legítimos? O sonho, porque está em Gênesis 40, o Urim e o Tumim, que é a sorte, né, que é um saquinho que tem as pedras da sorte, e a profecia, que o profeta é aquele que fala, o arauto, aquele que fala em nome de Deus. O juiz é o braço de Adonai no meio do povo. E o profeta é aquele que fala, é o arauto de Deus, aquele que fala em nome de Deus. Do ponto de vista do Deuteronômio, o Deus de Israel está acima dessas manipulações torpes, porque a gente vê até hoje, muita gente gosta de manipular o divino. E isso a gente não é verdadeiro. Quem quer manipular Deus não é profeta. Quem quer manipular Deus não tem a comunicação com o divino em qualquer religião. Não é só na nossa, não. Em qualquer religião. Os profetas são mencionados apenas 2 vezes no Deuteronômio. Aqui, em 18, 9 a 22 e em 13, de 1 a 6. Em ambos os casos, são apresentados como ameaça à fidelidade de Israel a Deus, porque neste momento que eles estão em Babilônia, o que importa é a observância total, fiel à lei. O teste para uma verdadeira profecia não é prático e não serve para uma decisão imediata, para um caso específico. Se o povo quiser conhecer a vontade divina, tem que estudar e conhecer, observar e ser fiel à lei. O Deuteronômio, a centralidade é a lei. Aqui eles vai falar das cidades refúgios, né? Que está em Números 35. Quem quiser conhecer mais sobre as cidades de refúgio, vai lá em Números, capítulo 35, vocês vão entender melhor, né? Porque a cidade de refúgio vou aqui resumir rapidamente. Cometeu um homicídio, mas sem dolo, com culpa. Aconteceu. Fez um buraco no teu chão, o cara passou, caiu e morreu. A família tem o direito de vingança. Então, eu corro, vou para uma cidade de refúgio, fico lá até o meu julgamento. E ali, eles não podem me matar. Entenderam agora o que é a cidade de refúgio? É para isso.
Estou citando aqui um caso rapidinho para vocês entenderem. Mas quem quiser conhecer, melhor vai lá. Então, os culpados de homicídio devem ser mortos, não é isso? Porque o derramamento do sangue do inocente ameaça a continuação de Israel na própria terra. Porque o pecado, Caim e Abel, então o pecado do sangue do inocente clama, a terra clama. Então, eles têm isso muito forte. Então, esse pecado chega a toda a comunidade. Ao punir o culpado, a comunidade vai demonstrar sua reação ao crime. Dessa forma, escapa qualquer culpa e castigo que derivam dele. As cidades de refúgios ajudam a impedir esse derramamento de um sangue inocente, mas nunca deve se tornar meio para a fuga nem para esconderijo de culpados, porque todo culpado tem que se responsabilizar por seus crimes. Depois nós vemos a questão das testemunhas. A integridade do sistema judiciário depende da veracidade das testemunhas. Quando essa veracidade for duvidosa, pode-se apelar para o Tribunal do Santuário Central. Aqui há um enfoque, está nos castigos que vão acontecer àqueles que foram culpados de mentir durante o procedimento judicial. O castigo pelo perjúrio será que põe, porque o perjúrio isso é muito sábio, bíblico. O perjúrio põe a vida de um inocente em risco. Então, com isso, você faz o inocente perder a sua própria vida. Então, o perjúrio está igual ao crime do homicida. Quando você mente, perjúrio é muito... Eu sou advogada. Como tem perjúrio no tribunal, né? Mas isso, às vezes você acha que contando uma mentira você está ajudando sua amiguinha, você está ajudando ao coleguinha, mas isso você está, às vezes, matando a outra pessoa que está ali. É um inocente. Então você está cometendo um pecado mortal. Perjúrio é pecado mortal. Regras para a guerra, no capítulo 20. Aqui a regra da guerra, ela está muito na cultura do Oriente Próximo, no Antigo Oriente Próximo. A interpretação deuteronomista das experiências de campo de batalha de Israel dificilmente vai descrever táticas reais. O que acontece nos campos de batalha reflete o que já aconteceu nas regiões celestes, porque nas batalhas, nessa época pré-exílica, sempre é o Deus do exército, é Deus com o povo. Quem vence não é Israel, quem vence é Deus. Quando Israel é fiel, ele vence as suas batalhas. Quando ele é infiel, ele perde, porque Deus não está com ele. Então, a batalha da minha vida que eu venço é porque eu estou com Deus. Por si, eu não consigo. Quando eu estou com Deus, eu tenho forças para vencer as minhas batalhas. E isso é muito bonito, porque isso é verdadeiro. Eu acho que eu tive mais de 20 cirurgias, estou numa 25ª cirurgia. Tive câncer, fiz quimioterapia, e só consegui estar aqui falando com vocês, porque lógico, eu fui ao médico, fiz todo o tratamento, sou uma pessoa confiante, de fé, mas Deus nunca me abandonou. Deus sempre esteve comigo, porque eu sempre tive fé. Eu sempre acreditei. Então, isso é muito importante. A fé. Eu crer que Deus pode comigo e eu com Ele fiel, nós podemos vencer qualquer batalha. E caso a gente não vença, porque é desígnio dele. No momento a gente pode não entender, mas depois nós entendemos. As questões, às vezes,
nos são reveladas ao longo da nossa caminhada, da nossa vida. Então, não fiquem achando que Deus é mau, Deus não existe, Deus não é justo, porque Deus sempre é fiel, justo e misericordioso. Tudo que nos acontece é para o nosso entendimento. É ensinamento de Deus para a nossa vida. A próxima aula, nós vamos começar a falar de Deuteronômio 21, que são os relacionamentos familiares. Obrigado a todos vocês e espero que mais umas 2 aulas nós terminamos o Deuteronômio e vamos começar uma nova série. Ainda estou pensando. Aceite sugestões. Obrigado a todos vocês. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Se escutou, gostou, vai lá e se inscreva, que isso é muito importante. Né? É bom a gente ver que a rede social está crescendo. Já chegamos a mais de 300 inscritos. Né? E com a glória de Deus vamos caminhando, porque os meus inscritos são verdadeiros, não são fakes, né? Que muita gente compra inscrições. Eu não, graças a Deus, o que eu tenho é meu mesmo, né? É Deus ali que dá esse dom do ensino, que eu tenho um dom de ensinar, e isso traz vocês para dentro da nossa fé, um pouquinho posso passar o conhecimento, igual Paulo, na série de Paulo que eu estava falando, né? Nem todos vão gostar de mim, mas tenho certeza que eu toco o coração de algumas pessoas. Então isso é que importa. Obrigado a todos vocês e até sexta-feira com a aula de História das Religiões.